Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o tema do ocultamento divino, né? É um assunto aí que eu estou vendo muitos ateístas, céticos comentarem e estão pedindo, aqui no canal. Então nós vamos falar sobre isso, né? Então, pessoal, desde já peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, né? Para que mais pessoas sejam bem informadas, pessoal. Deem apoio ao canal, né? Ajude o canal a crescer aí, porque eu trago conteúdo de excelente, né? Conteúdo de excelente qualidade, certo, pessoal? Então, o tema é: onde está Deus? O problema do ocultamento divino. Se Deus existe, onde Ele está? Além disso, se Deus é todo amoroso e todo poderoso, por que Ele não se mostrou ao mundo? Ele é todo amoroso, por que Ele deixaria qualquer dúvida? Ele é todo poderoso, por que não se revelar de maneira mais espetacular que tornaria a incredulidade impossível? Vou começar admitindo que o argumento do ocultamento de Deus, é uma objeção razoável, racional. E também admitirei que há dias em que me pergunto exasperado: Deus, onde está você? Há momentos que realmente a gente se pergunta, onde está Deus na nossa vida? Acho que é uma pergunta justa. Mas só porque uma pergunta é justa, não significa que seja irrefutável. Boas perguntas geralmente têm boas respostas. E acho que essa questão particular do ocultamento de Deus, ou da ocultação de Deus, tem, em troca, algumas respostas razoáveis. Esta é realmente uma objeção a respeito da ausência de evidências de Deus. Certamente você já ouviu dizer que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Mas isso nem sempre é verdade. A ausência de evidência pode ser uma boa evidência da ausência se, primeiro, devemos esperar mais evidências do que encontramos. Deve haver mais evidências? Segundo, esgotamos todas as formas possíveis de investigação de evidências. Já examinamos o suficiente. Mas, meu argumento é que, primeiro, Deus forneceu evidências suficientes para uma crença razoável. E, segundo, uma investigação completa revela boas evidências da existência de Deus. Em outras palavras, a obscuridade da presença de Deus no mundo não é evidência suficiente para provar que Deus não existe. Certo, pessoal? Então já peço que vocês prestem bem atenção, que esse vídeo não é simples. Esse tema também é um tema profundo e requer atenção. Então, eu peço que vocês prestem bem atenção. Esse vídeo pode ser longo, esse áudio pode ser longo. Peço aí. Aqui estão alguns pontos a serem considerados. Primeiro, Deus não está totalmente oculto. Ele simplesmente não aparece hoje de uma forma diretamente acessível aos sentidos físicos, como os seus amigos, cônjuge ou chefe fazem. Mas a descoberta pela experiência corporal é apenas uma maneira de aprender verdades. Também podemos aprender coisas pela lógica e pela razão. No final das contas, algo está convencendo as pessoas hoje, atualmente, da existência de Deus, e tem feito isso nos últimos 20 séculos. O crescimento na educação e o progresso científico não amorteceram a vida da igreja. Eu vejo esses ateístas falarem que a ciência vai detonar a religião, a fé, o naturalismo, o metafísico vai detonar a fé, a religião. Mentira, pessoal, balela. Isso, de certa forma, tem um argumento de desejo. Olha que interessante. Ao contrário, o crescimento da educação e da ciência pode ser historicamente atribuído em grande parte à igreja. Os cristãos em geral não confiam cegamente na noção de que Deus existe. Eles estão convencidos. Essa convicção é o que impulsiona a evangelização, convidar os descrentes para o rebanho, o debate, as mudanças radicais de vida em tempos de conversão e o mais impressionante, o martírio. A convicção religiosa dos cristãos não acontece por acaso. Razões impulsionam a conversão e a crença. Segundo, Deus é onisciente e nós não. Podemos pensar como Deus, mas não como, parecido como Deus age no caso, Considere o seguinte argumento. Primeiro, se Deus existe, Ele faria X, Y e Z. Segundo, mas Ele não faz X, Y e Z. Terceiro, portanto, Deus não existe. O problema com a premissa principal é que ela assume que podemos saber exatamente como é ser Deus, e mais especificamente, como é raciocinar como Deus. Mas pensar com onisciência e agir com onipotência como o Criador eterno está fora de nossa experiência humana limitada. Imagine uma formiga tentando entender a mecânica quântica. Não podemos preencher o lugar de Deus, nem seu cérebro preencher nossas cabeças.
como G.K. Chesterton observa na Ortodoxia, né? O poeta só pede para colocar a cabeça no céu. É o lógico que busca colocar os céus em sua cabeça, e é a cabeça dele que se divide. Deus pode ter boas razões para sua ocultação, ou ocultamento, né? Que simplesmente não vemos. Mas isso não significa que não podemos fazer inferências lógicas e chegar a uma boa explicação. Simplesmente não podemos chegar a uma explicação completa sem a revelação direta de Deus. Terceiro, Deus deseja que o homem o busque. Sabemos disso porque ele diz: peça e será dado, procure e acharás, bata e será aberto. Mateus 7, 7, 8. Esta não é uma promessa direta de Deus de que ele concederá tudo a nosso pedido imediato, como um gênio em uma lâmpada. Normalmente eu vejo esses ateístas, né, normalmente vieram de seitas, vieram assim, e tiveram decepções, né, às vezes até emocionais. E portanto alguns pensam que Deus como um gênio da lâmpada. Né? Mas Deus promete providência a todos os que o reconhecem com confiança, como um pai a seu filho, que ele nos dará o que pedimos, desde que peçamos que é bom para nós. Um ateu de 12 anos pode orar uma oração desesperada a Deus na esperança de que Deus se revele, mas no final não pode encontrar Deus até que tem 86 anos de idade e poucos minutos de morte física. Outro ateu de 12 anos pode fazer a mesma oração e cair de joelhos no momento em que disser amém. Porque Deus parece responder algumas orações imediatamente e não outras é um mistério. Provavelmente somos nós mesmos e não Deus que se opõe à imediata entrega dos bens de Deus. Ou pode ser que Deus deseje que lutemos por algum tempo, talvez por muito tempo, para que possamos crer, crescer ou ser melhorados de alguma forma. Deus não está interessado em nos entorpecer de toda a dor e sofrimento nessa vida. O cristianismo não é uma carta para sair do sofrimento. Deus está interessado em nos conceder eternidade, livre de todo sofrimento e dor, iluminada por uma alegria inimaginável na próxima vida. Na vida após a morte no céu e na vida após a morte e nossa ressurreição corporal. Quanto mais buscamos a Deus, mais Ele se revela. Quanto mais Ele se revela, mais vamos conhecê-lo. Lembre-se das palavras de Aslan para Lucy em O Príncipe Caspian. A cada ano que você crescer, você me encontrará maior. Quarto, pode ser que Deus deseje que apenas aqueles que o procuram o vejam. Esse foi o maior palpite de Blaise Pascal. Interessante que tem essa questão sobre o argumento da Blaise Pascal. Né? Deus se revelou de tal maneira, afirma Pascal, que quem busca com sinceridade o encontrará, mas quem não busca, não. Ele escreve: não era certo então que ele aparecesse de uma maneira manifestamente divina e completamente capaz de convencer todos os homens. Mas também não era certo que ele viesse de uma maneira tão oculta que não pudesse ser conhecido por aqueles que o buscassem sinceramente. Ele quis aparecer abertamente para aqueles que o buscam de todo o coração e para se esconder daqueles que fogem dele de todo o coração. Ele regula o conhecimento de si mesmo de forma que deu sinais de si mesmo visíveis para aqueles que o buscam e não para aqueles que não buscam. Pensamentos, 430. Quinto, não são motivos suficientes para acreditar em Deus, apesar de seu ocultamento. Existem boas razões para acreditar em Deus e essas razões impulsionam nossa esperança. Deus está escondido agora, mas não para sempre, desde que perseveremos na fé e no amor até o fim. Veja lá em Mateus 10, 22, Mateus 15, 4, 7, Romanos 11, 22. São Paulo escreve que, desde a criação do mundo, sua natureza invisível, ou seja, seu eterno poder e divindade, foi claramente percebido nas coisas que foram feitas. Romanos 1:20. O Vaticano I confirmou que podemos saber que Deus existe apenas pela razão. E a questão é esta: não podemos ver Deus diretamente na natureza, mas podemos ver suas pegadas, por assim dizer. São Tomás de Aquino desenvolveu essa ideia e demonstrou a verdade dessa afirmação de São Paulo no século XIII, particularmente em sua Suma Teológica e a Suma contra os Gentios, que vocês podem adquirir a Suma Teológica aqui na descrição, construindo sobre o fundamento intelectual de filósofos pagãos como Aristóteles e Platão. Se o universo teve um começo, como muitos cientistas, tanto ateus quanto crentes, estão dispostos a admitir, existem boas razões para isso. O argumento cosmológico Kalam e o argumento de Leibniz da contingência fornecem explicações filosóficas herméticas, usando a ciência para apoiar suas premissas.
de como o universo deve ter uma causa que é eterna, espiritual, todo-poderosa e intencional. Além disso, incoerências lógicas de uma infinidade real de eventos passados tornam improvável o universo eterno. Mas mesmo se o mundo fosse eterno, de acordo com os argumentos de Tomás de Aquino, o mundo ainda precisa de uma explicação fora de si mesmo, uma explicação que aponta para um ser que se parece muito com Deus. Assim, a origem do universo e o universo imensamente improvável que permite a vida em que nos encontramos, nos dá boas razões para acreditar em um Criador Todo-Poderoso. E o argumento da moralidade objetiva sugere que Deus é, de fato, todo bom e o padrão de toda bondade. Deus nos deu boas razões para acreditar em um Criador inteligente, e de fato, essas razões convenceram muitos ao longo dos tempos. Assim, podemos perguntar ao ateu, em que base devemos esperar mais evidências dele? Sexto, Deus pode não querer nos assustar e acreditar, né? Talvez Deus tenha nos dado evidências suficientes de si mesmo para nos manter interessados nele, para que possamos buscá-lo continuamente. Uma revelação direta de Deus que não pode ser negada pode apenas assustar as pessoas e levá-las à obediência. Mas Deus quer a obediência de seus filhos por amor, não por medo. Ver Deus não é ter fé nele, né? Lembre-se das palavras de São Tiago. Você acredita que Deus é um, você faz bem. Até os demônios acreditam e estremecem, né? Tiago 2,19. Né? Sétimo, o ocultamento de Deus nos permite ajudar uns aos outros e a crer. Né? Essa explicação foi proposta pelo filósofo Richard Swinburne. Deus se revelou o suficiente para que muitas pessoas acreditassem. A igreja não se cansou. Mas muitas pessoas estão cansadas porque não têm esperança. O ocultamento de Deus dá aos crentes a oportunidade de ter compaixão e crescer em virtude, especialmente para com os incrédulos. É uma oportunidade de evangelizar, de crescer em paciência, gentileza e reverência, e de crescer na fé respondendo a duras objeções céticas. Se a existência de Deus fosse óbvia para todo mundo, apologética e evangelização poderiam parecer muito diferentes do que são. Em oitavo lugar, o testemunho de milagres são eventos temporários, onde Deus, de fato, revela-se de uma forma mais acessível. Existem muitos milagres escritos na Bíblia, mas os milagres, eventos da natureza que requerem uma explicação sobrenatural, não são coisa do passado. David Hume acreditava que milagres não faziam parte da experiência humana, mas o estudioso Craig Keener discorda. Keener reuniu uma enorme obra de 2 volumes, demonstrando que, de fato, milhões de pessoas ainda hoje afirmam ter experimentado o milagre por meio da crença em Deus, talvez por meio da oração ou de algum outro meio religioso. Claro, o testemunho em si não prova a validade da afirmação, mas com base nos números, podem muito bem ser que pelo menos um deles seja um verdadeiro milagre. Na verdade, existem muitos relatos de investigadores ateus, especialistas médicos, por exemplo, que são contratados para investigar e se tornaram crentes como resultado de suas descobertas. Então o assunto não é tão simples assim, né? Basta um milagre para mostrar a existência de Deus. Enquanto a existência de Deus permanecer possível, os milagres permanecerão possíveis. Acho que há boas razões para acreditar que Deus se revelou, uma e outra vez através dos tempos, por meio de intervenções religiosas. Nono, uma manifestação aparentemente suprema e inegável da existência de Deus pode não garantir que Deus o fez. Um sinal do céu, por exemplo, né, pode ser alienígenas pregando uma peça em nós. Parece bobo. Como você saberia com certeza que não é? Uma manifestação muito mais convincente da existência divina seria Deus realmente habitando entre nós na carne. Mas isso garantiria a fé em quem o encontrasse? Décimo, Deus se revelou a nós diretamente. Ele o fez na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus nasceu de uma virgem, possuía sabedoria inexplicável, mesmo quando criança, que chocou os educados, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, profetizou e cumpriu profecias, acalmou tempestades, fez exorcismos, restaurou a vida aos mortos, desencadeou conversões radicais, realizou incontáveis curas físicas, amou como só Deus poderia amar, morreu uma morte terrível na cruz e depois de ser açoitado até a morte, e finalmente ressuscitou dos mortos em corpo glorificado que poderia atravessar paredes, mas ainda comer peixe grelhado. Jesus afirmou ser o único Deus de Israel, o único Deus do universo, e deu ao povo que encontrou todos os motivos para acreditar nisso. Mesmo assim, as pessoas ainda não acreditavam firmemente, até com firmeza suficiente para executá-lo no final, né?
Talvez Deus saiba que uma presença mais óbvia, até mesmo gritante no mundo agora, não seria o né, aquele momento, Deus existe, né? Muitos céticos acreditam que seria, né? Talvez o ocultamento de Deus seja um ato de misericórdia, né? Caindo em adoração, saudamos a hóstia sagrada. Nossas formas antigas partindo rituais, da graça mais recentes prevalecem. Fé para suprir todos os defeitos, onde falham os fracos sentidos, né? Pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, tá? Esse é um tema aí tal mais profundo, né? Se vocês quiserem mais vídeos nesse sentido, mais áudios, mais vídeos nesse sentido, deixem aqui nos comentários, ajudem o canal a crescer, certo, pessoal? E aí nós vamos trazer mais conteúdo. Tá certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.